Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais uma videoaula da disciplina de enfermagem integrada. Hoje, ao som de Alok, nós vamos conversar sobre as doenças prevalentes no homem. Frequentemente as mulheres reclamam do drama dos homens quando ficam, por exemplo, gripados ou resfriados. Mas de acordo com um estudo publicado no periódico científico British Medical Journal, eles não estão exagerando quando reclamam dos sintomas dessas doenças. Acreditem, a gripe do homem existe e esse fenômeno possivelmente deve-se ao fato de que eles possuem um sistema imunológico mais fraco do que o das mulheres. Pesquisadores da Universidade de Newfoundland, no Canadá, analisaram diversas pesquisas científicas sobre esse assunto, abre parênteses, se os homens realmente têm sintomas piores do que os das mulheres, fecha parênteses, e procuraram explorar as razões por trás deste fator. A pesquisa sugeriu que homens têm uma resposta imune mais fraca quando se trata de infecções respiratórias virais comuns e da gripe. E essa hipótese tem como base o fato de que eles sentem mais os sintomas, que duram mais tempo do que nas mulheres e são mais propensos a ser hospitalizados e morrerem em decorrência dessas doenças. Segundo o pesquisador, um dos estudos feitos em animais analisou diferenças entre células masculinas e femininas e mostrou que a testosterona pode ser a maior culpada pela supressão do sistema imune no homem. Enquanto isso, alguns hormônios femininos podem melhorar o sistema imunológico das mulheres. Depois da menopausa, por exemplo, quando há redução do estrogênio, elas mostraram uma dificuldade maior em lutar contra a gripe, por exemplo. Em 2018, a Organização Mundial de Saúde fez uma estatística onde ela mostrou que as principais causas de mortalidade entre os homens entre os anos de 20 e 59 anos foram essas aqui. Em primeiro lugar, as causas externas, totalizando aí 36% dos óbitos em homens provocados por agressões e por acidentes com veículos. 18% das óbitos em homens foram provocadas por doença do aparelho circulatório, tipo o acidente vascular encefálico, o infarto agudo do miocárdio e a insuficiência cardíaca. 12% morreram de neoplasias pulmonares e gástricas e 5% de doenças do aparelho respiratório. Essa informação é de grande relevância no sentido de direcionar as políticas públicas para o atendimento às principais causas, de morte nos homens em idade de 20 e 59 anos de idade. Então, a partir dessa informação, os serviços de saúde eles conseguem trabalhar aí medidas preventivas para que essas principais causas de morte nos homens possa evoluir ainda para as vias de fato, Com isso, nós podemos concluir que os homens são fortes, mas ao mesmo tempo são frágeis e precisam sim cuidar da sua saúde. Demon Salvatore diz que tem um limite de dor que o homem consegue aguentar. A psicologia diz que os homens são fisicamente mais fortes que as mulheres, mas as mulheres são mais fortes mentalmente. Por isso elas são mais resistentes à dor. Então, nessa aula de hoje, nós vamos conversar sobre o adoecimento do homem. Estaremos abordando a obesidade, a andropausa, a ejaculação precoce, fimose, bala no post-it, ginecomastia, orquiepididimite, varicocele, hiperplasia prostática benigna e o câncer de próstata. Vamos lá? Algumas condições e doenças são características da condição masculina e possuem uma incidência maior em homens, o que pode colocar em maior risco a saúde desse homem.
Andropausa não é uma doença, é um termo criado em analogia à menopausa para nomear a fase em que nos homens ocorre queda na produção dos seus hormônios. A menopausa se inicia entre os 50 até os 70 anos de idade. Ela deve-se ao fato da redução dos hormônios masculinos, que vai provocar aí, então, alterações sexuais e também flacidez muscular. A terapêutica está baseada em uma alimentação equilibrada, prática de exercícios físicos, repouso adequado, e em casos mais acentuados, o homem precisa de receber reposição hormonal injetável e uma psicoterapia associada para ajudá-lo a aceitar as alterações sexuais e as alterações que começam, a surgir então ali na estrutura corporal. Então, a partir ali dos seus 50 anos, o homem começa a apresentar insônia, ele pode evoluir com a disfunção erétil, perda de massa muscular, mudanças do humor em decorrência da diminuição do hormônio e desânimo e um grande cansaço. Esses são os principais sintomas que estão associados a essa condição masculina de redução de hormônios. Nos últimos 30 anos, a prevalência de homens obesos quadriplicou. O Brasil, nos últimos 3 anos, apresentava taxas estáveis da doença. Desde 2016, a prevalência de obesidade se manteve em cerca de 18,9%. E em 2018, os dados também apontaram que o crescimento da obesidade foi maior entre homens entre 25 e 44 anos de idade. Os fatores que contribuem para esse cenário de obesidade e doenças crônicas entre os homens são o grande consumo de alimentos ultraprocessados, o baixo consumo de frutas e verduras e a maior prevalência de homens tabagistas e alcoolistas. Apenas para que possamos recordar a fórmula do índice de massa corporal, nós precisaremos pegar a altura vezes 2 e depois dividir o resultado pelo peso. Vou colocar aqui o meu peso só para dar o exemplo para vocês. Eu tenho 1,65, então eu vou usar 1,65 vezes 1,65, o resultado disso dá 2,72 e uma dízima na sequência. Então vamos usar 2,72. E o meu peso 72. Então aí, já tendo esse resultado aqui, eu coloco 72 dividido então por 2,72, que vai dar igual a 26,4. Quando eu olho então aqui nessa tabela, eu vejo que eu estou acima do peso. A fimose é uma anomalia comum que impede em algum grau a retração do prepúcio e exteriorização da glande. Essa exteriorização é muito importante para o processo de higiene do pênis, como também para o ato sexual. O homem que tem um excesso de prepúcio, e muitas das vezes ele tem um tecido que prende o prepúcio à glande, e esse tecido fica aqui nessa região posterior, abaixo aqui do pênis, precisa ser retirado porque ele não vai conseguir exteriorizar a glande. Então, esse excesso de pele é retirado, ele é suturado aqui, de forma que a glande vai ficar exteriorizada continuamente. A ejaculação precoce é uma condição masculina que incomoda muito os homens e é caracterizado pela instabilidade de manter a ereção por tempo suficiente para satisfazer-se e satisfazer a sua companheira. Na maioria das vezes, o homem ejacula precocemente e aí, nesse momento, todo aquele clímax do ato sexual ele é perdido. Na adolescência, a ejaculação precoce pode estar associada à inexperiência do jovem, a uma grande ansiedade e à hiperexcitação muito comum, dada toda a energia que esses jovens têm nessa época de adolescência. Na maturidade, a partir dos 60, a ejaculação precoce já está associada à disfunção erétil
E a terapêutica proposta para o caso de ejaculação precoce é a utilização de antidepressivos, auxílio da psicoterapia, que é um grande fator coadjuvante, exercícios de controle e relaxamento. Existem aí no mercado alguns anéis penianos e preservativos que colaboram com o retardamento da ejaculação. Uma condição que traz um grande prejuízo para a relação sexual é a disfunção erétil. Nesse caso, existe a presença do desejo sexual, porém sem a correspondente ereção do pênis. Suas causas são diversas, que incluem desde a deficiência hormonal devido ao declínio da testosterona, até mesmo afetamento neurológico ou vascular, como por exemplo no caso de diabetes, mas a maioria dos casos está ancorado em alguma dificuldade de enfrentamento psicológico por parte deste homem. O alcoolismo, o fumo e o uso de drogas também podem afetar substancialmente a função erétil. Eu trouxe aqui para vocês nesse link um vídeo que discute sobre alguns exercícios que são bacanas para se prevenir a disfunção erétil, ou mesmo para quem já tem a disfunção erétil, para que possa então aí se exercitar. Eu vou deixar esse link lá no tópico da nossa disciplina para você conferir depois. A Sociedade de Urologia elencou algumas causas mais comuns da disfunção erétil, e aqui eles apontam o estresse, a baixa autoestima, a ansiedade, o alcoolismo, o tabagismo, a doença de Peyronie, que é uma doença que vocês precisam conhecer, principalmente vocês homens, depois vocês procurem informações sobre essa doença. Diabetes, por conta da lesão nos nervos e às vezes até na vasculatura. Alguns medicamentos que acabam por contribuir para a disfunção erétil. E, é claro, também as doenças cardiovasculares que vão provocar uma má circulação e afetando ali então a irrigação desse órgão. A bala no post-it é uma inflamação conjunta de glande e de prepúcio. É uma consequência de fenômenos, olha só gente, irritativos por conta de hábitos de má higiene. Nós até conversamos sobre a higiene do pênis na nossa aula anterior, e a bala no post-it é uma inflamação que pode acontecer exatamente por falta de higiene adequada no órgão. E os portadores de fimose e excesso de prepúcio podem favorecer a incidência dessa doença. Vamos ver aqui no próximo slide uma imagem que demonstra o pênis com a bala no post-it. Vejam só, aqui nós vemos o pênis com uma irritação, tá vendo? Olha, disseminada aqui na glande. Essas manchas, irritativas, elas podem acometer aqui o sulco bálano prepucial e também a parte inicial aqui do prepúcio. Lembrando que é uma inflamação que facilita a entrada de micro-organismos, em particular aqui no ato sexual. Aqui nessa imagem eu vou mostrar para vocês uma bala no post-it associada ao HPV, uma condição ainda mais preocupante. Esse paciente ele tem, olha só, um excesso de prepúcio, a gente consegue ver isso daqui, tem um anelzinho aqui de fimose, e vejam bem, ele tem a inflamaçãozinha avermelhada na glande, característica da bala no post-it, e tem também as lesões verrucosas, a gente consegue ver aqui, do HPV. Então esse é um paciente que não tem bons hábitos higiênicos e ainda apresentou aqui uma infecção sexualmente transmissível. Uma recomendação importante é não se precipitar, não é? Então é chegar perto, é olhar mesmo, é pedir para higienizar o menino antes de começar a brincar com ele. Lava, 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 uma orelha, outra orelha. Lava, 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 testa, bochecha, lava o queixo, lava a coxa e lava a testa. Meu pé, meu querido, pegue, me aguento o dia inteiro. E o meu
nariz, meu pescoço, meu tórax, o meu bumbum e também o fazedor de xixi. Viu? Bora, gente, bora lavar bem aí o fazedor de xixi, tá bom? Fica aí essa mensagem aí para todos, para homens, mulheres, meninos, todo mundo que for ver aí essa nossa aula. Uma enxugadinha aqui, uma coçadinha ali, faz a volta e põe a roupa de pachá. Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom. Ginecomastia consiste no desenvolvimento excessivo de mamas dos homens. Ela pode ter como etiologia disfunções hormonais e uso de corticosteroides, são as causas mais comuns. O uso de álcool e drogas pode também estar envolvido por conta da alteração que provoca no quantitativo e na produção de hormônios. Nos idosos pode ocorrer devido à diminuição da produção de hormônio masculino, e o tratamento é essencialmente cirúrgico. Em alguns casos, o atendimento psicológico pode ajudar em muito, né, porque a ginecomastia pode provocar problemas sociais nesse homem. Aqui eu mostro para vocês três representações dessa ginecomastia. Essa é a mais comum e que acontece em muitos dos homens a partir dos 40 a 50 anos de idade. Essa já é uma ginecomastia mais acentuada. E aqui já é uma ginecomastia bem assimétrica. Estão vendo? Um rapaz jovem, né? E que cresceu aqui somente uma das mamas. A orquiepididimite é uma inflamação do testículo e do epidídimo. É uma condição que provoca uma dor importante, um incômodo, e o homem ele não consegue suportar esse incômodo e logo ele procura aí o atendimento médico. Esse processo pode ser causado por agentes infecciosos, como um exemplo aqui do vírus da cachumba, né? Ou até mesmo por traumatismos nessa região da bolsa escrotal. Outra condição que incomoda muito o homem chama-se varicocele. Varicocele é o processo de dilatação dos vasos, né, das veias do testículo, como se fossem aquelas varizes que nós temos na perna. Né? Pode ocorrer somente em um dos testículos ou nos dois. Geralmente ela é indolor, mas dependendo da quantidade, do volume, né, dessas varizes, pode provocar peso na bolsa escrotal e com isso provocar dor, em alguns casos até infertilidade. O tratamento é basicamente cirúrgico. Aqui nessa imagem nós vamos demonstrar para vocês como que forma, né, essa corrugação aqui das varizes, essa dilatação desses vasos. Aqui, olha, representado na bolsa escrotal. E aqui uma outra imagem que demonstra, né, aqui as varizes, né, os vasos normais que circundam ali epidídimo e testículo. E aqui mostrando então a dilatação desses vasos. E aqui nesse slide nós demonstramos imagens reais. Aqui uma varicocele volumosa, vejam só que ela conseguiu aqui, olha, aumentar em muito, né, o tamanho da bolsa escrotal. Normalmente no homem a bolsa escrotal ela é um lado é um pouco maior que o outro, só que aqui nós estamos vendo um aumento, né, importante, e aqui também, olha só, um grande aumento aqui da dilatação desses vasos. Nesse caso, a varicocele certamente já provoca dor e desconforto. A hiperplasia prostática benigna é uma condição fisiológica do envelhecimento do homem. A próstata ela inicia o seu processo de hipertrofia a partir dos 40 anos e a sua incidência ela aumenta progressivamente com a idade. Ela representa a hiperplasia, né, o crescimento nodular da próstata, e em alguns casos ela pode provocar obstrução mecânica do fluxo de urina. E isso é preocupante porque a urina estagnada
na bexiga favorece o surgimento de infecção urinária e formação de cálculo urinário. O tratamento para hiperplasia prostática benigna, ele pode ser clínico e também cirúrgico. Como clínico, utiliza-se a medicação chamada finasterida. Ela promove uma regressão do tecido hiperplásico prostático e vai estar indicado em pacientes com sintomas leves e moderados dessa hiperplasia. Demora cerca de 6 meses para o seu pico de eficiência acontecer no organismo do homem e ela reduz o risco de câncer de próstata de forma substancial. O tratamento cirúrgico é a ressecção transuretral de próstata. Eu vou mostrar para vocês nos próximos slides um pouquinho sobre essa cirurgia. Em condições normais, a próstata tem cerca de 2,5 cm de comprimento. Ela tem uma forma de coração com um sulco central que divide os dois lados. A superfície dela é lisa. Ela tem uma consistência elástica, meio fibrosa, ligeiramente móvel quando se toca e ela é indolor à palpação. Essas são informações muito importantes que nós precisamos conhecer para que, na possibilidade de se fazer o toque retal, nós vamos encontrar ou uma próstata com essas condições de normalidade ou uma próstata com alteração na sua consistência, tamanho e endurecimento. Na hiperplasia prostática benigna, a próstata vai se mostrar simetricamente aumentada, firme, ou seja, ela não se movimenta, e ela vai estar lisa por conta exatamente da hiperplasia. Essa é uma característica importante de uma próstata que está com um aumento já importante. Aqui eu mostro para vocês como que a cirurgia de ressecção transuretral de próstata pode acontecer. Então nós estamos vendo aqui na progressão dessas imagens, olha, uma próstata se aumentando de tamanho, né? E aqui você já vê, olha só aqui no meiozinho, o equipamento, né, cirúrgico entrando e fazendo ali então uma ressecção dessa próstata por meio de ressecção mesmo, ele faz uma cauterização, é o que eu quero dizer. Tá aqui na próstata, de forma que ele vai abrir todo esse caminho, tá vendo? Para permitir aqui o restabelecimento do fluxo urinário. A ressecção transuretral de próstata é uma cirurgia indicada quando o paciente já não responde ao tratamento medicamentoso ou quando ele apresenta sinais mais graves, né? Incluindo aí cálculo na bexiga, alguns sangramentos, retenção urinária importante. Uma grande preocupação com a retenção urinária é a formação de refluxo dessa urina da bexiga para os cálices renais, ocasionando uma complicação muito séria chamada de hidronefrose. Então, nesses casos, o paciente não respondeu à terapêutica medicamentosa, a cirurgia faz-se necessária para restabelecimento do fluxo urinário. Quais são então os sintomas da hiperplasia prostática benigna? Nós temos 2 sintomas, os de obstrução uretral e os sintomas inflamatórios. Na obstrução uretral, nós observamos uma hesitação no início da micção. Então, o homem sente a bexiga cheia, mas quando vai urinar, ele não consegue expelir ali a urina de imediato. Ele tem esse processozinho, esse delay, vamos dizer assim, né? Redução na força ou na intermitência do jato. Então, é a urina que sai pouquinho, sai fraquinha e para de sair urina, depois sai mais um pouco, para de novo, sai mais um pouco de urina, de maneira que o homem ainda consegue sentir que tem urina para ser despejada. Esvaziamento incompleto da bexiga e gotejamento de urina. Esse gotejamento acontece assim: o homem, durante o seu processo normal de dia a dia, ele começa a sentir que está gotejando urina pelo pênis. E ele não consegue urinar tudo de uma vez, exatamente por esse esvaziamento completo da bexiga.
Bom, já os sintomas inflamatórios, nós temos aqui a disúria e a polaciúria. A disúria é a dificuldade para urinar, algumas vezes o paciente ele sente uma dor para urinar, né? A polaciúria é quando ele tem essa hesitação, então ele vai ali, quer urinar, mas ele não consegue urinar tudo. Nictúria é quando o homem ele se levanta várias vezes à noite especificamente para urinar. A urgência miccional, quando ele sente uma vontade de urinar e ele tem que urinar correndo, naquele momento ele sente uma vontade extrema de uma vez. A incontinência urinária é quando não consegue segurar o volume urinário. E por conta de esvaziamento incompleto da bexiga, ele pode apresentar infecções urinárias recorrentes. Esses são então os sintomas que completam aqui sinais, né, que demonstram a presença de uma hiperplasia na próstata. Complicações da hiperplasia prostática, nós podemos elencar aqui, de acordo com o que traz a literatura: retenção urinária aguda, infecção do trato urinário, muitas vezes recorrente, sepse urinária exatamente por esse motivo aqui, cálculos na bexiga, por conta de alcalinização da urina residual, e com isso, né, os cristais dessa urina eles vão se aglutinando, formando os cálculos. Insuficiência renal aguda por hidronefrose, isso é uma complicação importantíssima. Pielonefrite, que vai provocar então a infecção urinária, se acontece um refluxo da urina que já está com esse processo infeccioso, o micro-organismo alcança as pelvis renais, provocando então ali uma inflamação e infecção das pelvis renais. Além, é claro, do dano no tecido da bexiga. Aqui nessa imagem eu só quero mostrar para vocês uma próstata normal, né? Permitindo aqui a passagem da uretra. Essa daqui é a uretra, nós chamamos de uretra prostática, que é a porção uretral que passa exatamente no meio da próstata. E aqui já uma próstata hiperplasiada. Estão vendo? Olha só, bem aumentada, estrangulando mesmo o fluxo de urina. Nessa outra imagem eu só mostro para vocês aqui um fluxo urinário preservado, com próstata de tamanho e dimensões normais. E do lado direito da nossa tela, uma próstata hiperplasiada com estrangulamento de fluxo e a urina que tenta sair, não consegue, reflui e fica então aqui acumulada na bexiga. Bom, a próstata está localizada entre a bexiga e a pelvis do homem, estando anteriormente no reto, logo após o esfíncter anal. Então, logo que se atravessa o esfíncter anal, eu falo no toque retal, por exemplo, é possível sentir anteriormente aqui a estrutura prostática. Por isso é possível sentir a próstata por meio do exame de toque retal. Bom, só uma brincadeirinha aqui para que a gente possa quebrar o gelo de um assunto tão sério, mas eu acho que nessa condição aqui o Tarzan ficou em desvantagem. Ele poderia ter procurado um médico macaco, por exemplo, né? E não o elefante, enfim. Ainda hoje, quando o assunto é sexo, quase tudo que o envolve costuma ser um tabu. Mas dentre a temática sexo, o que ainda causa mais estranheza e resistência é o prazer masculino por estimulação de qualquer outra área que não seu pênis. Ainda como um campo inexplorado por muita gente, a estimulação da próstata pode ser grande aliada de orgasmos intensos. Próstata é chamada como o ponto G masculino, e a glândula é uma região sensível que, se estimulada de forma correta, pode oferecer muito prazer para os homens. Fica aí essa curiosidade provocada na cabeça de vocês. Bom, retomando então aqui o nosso assunto, hiperplasia, eu mostro para vocês nessa imagem a ecografia que é realizada
para fazer a ecografia e a ultrassonografia, né, da próstata por via anal. É um exame muito específico que mostra perfeitamente como que está a situação dessa próstata e de órgãos adjacentes. Nós vamos entrar então numa discussão um pouco mais séria, onde abordaremos aqui a carcinomatose prostática. Nós já ouvimos que a próstata é uma glândula do sistema genital masculino, localizada na frente do reto, abaixo da bexiga. O tamanho dela varia de acordo com a idade, em torno de 2,5 centímetros de comprimento. Em homens jovens, tem aproximadamente o tamanho de uma noz, aquela castanha, né? Mas ela pode ser muito maior nos homens mais velhos. A função da próstata é produzir o fluido que protege e nutre os espermatozoides no sêmen, tornando-o mais líquido. Logo atrás da próstata nós estamos então as glândulas denominadas vesículas seminais, que produzem a maior parte do líquido para o sêmen. E as vesículas seminais, elas têm um composto de frutose, que de certa forma ele faz a nutrição dos espermatozoides. A uretra, que transporta a urina e o sêmen para fora do corpo, através do pênis, atravessa o centro da próstata. E aqui nessa imagem eu estou mostrando para vocês a carcinomatose prostática, que abraça de forma que, olha, expressiva todo o contexto da próstata. Câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. Ela oferece uma taxa de mortalidade de 20% dos casos de câncer na próstata, e uma maneira de se prevenir essa doença é uma adoção de hábitos saudáveis de alimentação, prática de exercícios físicos, diminuir ou evitar a ingesta de álcool e tabaco, e esses são os principais fatores que se pode usar para se prevenir dessa doença tão cruel que é o câncer prostático. Bom, os sintomas que estão envolvidos na carcinomatose prostática são os mesmos sintomas que apresentam na hiperplasia prostática. A diferença é que no câncer de próstata os sintomas estarão mais acentuados. Os exames que detectam são o exame de toque, né, que é onde o médico vai perceber um aumento significativo do tamanho, na consistência e na espessura dessa próstata, e também o PSA no sangue. Eu vou falar do PSA daqui a pouco. Chances de cura do carcinomatose prostático é de 80% a 90% quando diagnosticado na fase inicial e de 10% a 20% quando diagnosticado já no estágio mais avançado da doença. Por esse motivo aqui, olha, é que nós devemos estimular os homens a cuidar da sua saúde, aos sintomas de estrangulamento de jato urinário, procurar o serviço médico e sem preconceitos, né, com o exame de toque e os exames necessários ali para diagnóstico dessa doença. Quanto mais precocemente descoberto, maiores são as chances de cura desse paciente. Novembro é o mês de conscientização sobre os cuidados integrais com a saúde do homem. E nós não falamos só saúde física, nós estamos nos referindo à saúde mental, às infecções sexualmente transmissíveis, doenças crônicas como diabetes, hipertensão, entre outros pontos que devem sempre ser observados pela população masculina. Todos os anos, nesse período, 21 países, incluindo o Brasil, preparam campanhas sobre prevenção, diagnóstico de câncer de próstata, além de levar informações sobre a prevenção e promoção aos cuidados integrais com a saúde masculina. E nos cabe, enquanto profissionais de saúde, estimular os homens, parentes, pacientes, amigos, a buscar pelo cuidado da saúde integral disponibilizada aí pelo nosso serviço de saúde.
Incluídos aí nessa programação do Novembro Azul estão a disponibilização de informações, por exemplo, né, como dicas para se manter uma alimentação saudável, evitar o tabagismo, diminuir o consumo de bebidas alcoólicas, práticas de exercícios. São atos simples que promovem, né, o bem-estar e ajudam a manter mente, corpo em perfeito funcionamento, prevenindo assim doenças. No Brasil é tradição que prédios e monumentos históricos nessa época recebam a iluminação azul. O objetivo é chamar a atenção para o movimento global, trazendo informações e conscientização sobre o que deve ser feito em prol da saúde do homem. E vamos tocar nesse assunto, né? Hoje, o antígeno prostático específico, abreviado como PSA, é usado principalmente para pesquisar câncer de próstata em homens assintomáticos. É também um dos primeiros exames realizados em homens que apresentam sintomas que podem ser causados pelo câncer de próstata. A maioria dos homens sem câncer de próstata tem níveis de PSA inferiores a 4 nanogramas por mililitro de sangue. A chance de um homem desenvolver câncer de próstata aumenta proporcionalmente com o aumento do nível de PSA. E vamos falar então um pouquinho sobre os resultados do PSA relacionados então aqui ao câncer prostático. Se o antígeno prostático específico, que é o PSA, estiver abaixo de 4 nanogramas por ml, é considerado normal. Os homens com níveis de PSA entre 4 e 10 têm uma chance em 4 de desenvolver a doença. E se o PSA se encontra acima de 10 nanogramas por ml, a possibilidade de ter câncer de próstata é superior a 50%. Nos homens já diagnosticados com câncer de próstata, o PSA pode ser usado em conjunto com os achados de exame físico para decidir se são necessários outros exames, como por exemplo a tomografia computadorizada ou a ecografia prostática, ou ainda a cintilografia óssea para se investigar a disseminação da doença. O PSA ajuda a determinar se a doença ainda está confinada à próstata. Por exemplo, se o valor de PSA estiver muito alto, possivelmente a doença já está disseminada, ou seja, o indivíduo tem metástase. E isso ajuda na escolha de opções melhores para a terapêutica desse paciente. PSA também é uma parte importante do monitoramento do câncer já instalado, mas é muito importante lembrar que um PSA menor do que 4 não necessariamente está mostrando que o paciente já está com processo ativo de câncer. O toque retal ele é muito importante nesse processo de diagnóstico. Esse aqui foi um cartaz, um post, que foi postado aí no Facebook na época do Novembro Azul, justamente para fazer aí, para estimular os homens a aderirem a esse cuidado do toque retal. Onde ele diz, ei machão, é melhor levar um toque ali do que morrer com aquilo lá. Eu achei muito bacana essa frase, esse post, onde ele faz uma brincadeirinha com algo muito sério e que foi vinculado aí nas redes sociais. As diferenças nos padrões de comportamento, de risco e proteção de adoecer e de morrer atestam essa fragilidade do homem e sustentam a necessidade de planejamento e desenvolvimento de estratégias de educação e saúde voltadas para o público masculino. Além, é claro, de reforçar a necessidade de sensibilização dos mesmos para o entendimento da sua própria fragilidade e responsabilidade com a sua saúde. Foi pensando nisso que a política nacional de saúde integral do homem pensou em algumas recomendações que precisam ser trabalhadas pelos profissionais de saúde no momento da sua consulta com o público masculino. Então vamos lá.
Abandonar o sedentarismo, e a orientação é que pelo menos 30 minutos de caminhada por dia, o ideal é em 5 dias da semana, dado, é claro, ali as limitações do nosso paciente, isso precisa ser observado. Direcionar uma reeducação alimentar, onde inclui-se frutas, legumes e verduras na dieta e diminuição dos alimentos processados, né? Evitar alimentos gordurosos, diminuir ali o consumo de álcool e o tabagismo e mudar o ritmo profissional, porque é preciso buscar equilíbrio entre os diversos papéis. É dessa forma que a política traz, né? Os papéis que esse homem tem na sociedade e família. Isso traz felicidade e autoestima e bem-estar para esse indivíduo. A política reforça a prática de exercícios físicos como um fator muito importante na prevenção de doenças, além de liberar endorfina, que é o hormônio que dizem por aí da felicidade, né, que traz o bem-estar para o organismo. Aferir a pressão arterial com regularidade vai favorecer com que esse indivíduo, não só homem, né, mas qualquer indivíduo, detecte de maneira precoce a hipertensão, evitando então que essa doença desenvolva, né, nesse indivíduo as suas complicações, como por exemplo infarto, acidente vascular encefálico, problemas renais, aneurismas, etc. Estimular o uso de preservativo nas relações sexuais, aqui também é algo muito importante que precisa ser trabalhado com o público masculino. Prevenir a osteoporose, inserindo na dieta também alimentos ricos em cálcio, mas para que esse cálcio seja absorvido no organismo, eu preciso da ativação da vitamina D. Como que eu consigo ativar a vitamina D no meu organismo? Tomando sol de 10 a 15 minutos por dia. Lembrando que esse banho de sol precisa de acontecer no intervalo antes das 10 ou após as 16 horas, para que a gente possa evitar aí a exposição aos raios ultravioletas do sol. Pessoal, essas são as recomendações, então, da nossa política nacional. Eu espero que vocês possam absorver esse conhecimento para usá-los, não só na sua prática assistencial, mas também no seu dia a dia, com os homens com os quais vocês convivem. Bom, e finalizando então aqui a nossa discussão sobre algo tão importante que é a saúde do homem, é importante dizer que um grande homem é medido por suas qualidades, seu conhecimento, a sua honestidade, o amor que todo homem carrega no coração, o seu caráter, a sua coragem, a sua humildade. Homem é aquele que chora sem medo e com coragem enfrenta qualquer desafio. A todos os homens que assistiram a essa aula, feliz Dia dos Homens. Alguns dizem que o Dia do Homem é em 1º de abril. Outros já dizem que é no dia 15 de julho, que na verdade é a verdadeira data. A verdadeira beleza de um homem está na nobreza dos seus sentimentos e na força do seu coração. Bonito, né? Bom, mas há quem defenda que o Dia do Homem, na verdade, é o dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos. Eu gostei dessa data, para ser franco para vocês. Pessoal, é isso. Muito obrigado por estarem comigo até esse momento. Nestas 2 semanas nós conversamos sobre um assunto muito importante para nós enquanto profissionais de saúde, enquanto multiplicadores de informação, que é exatamente a Política Nacional de Saúde Integral do Homem. Que vocês possam levar aí esse conhecimento para a prática de vocês e não somente para a prática assistencial, mas também para a vivência, né, de vocês, a convivência com amigos, parentes, maridos, companheiros. Forte abraço, até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.